Olá, sejam muito bem-vindos ao Perspectivas Internacionais. Este é um programa que nasce da parceria entre os cursos de Jornalismo e Relações Internacionais da SPM São Paulo. Eu sou Renan Nunes, aluno de jornalismo, e para realizar essa entrevista comigo, nós contamos com a presença aqui no estúdio da Cristina Cesso, estudante do curso de Relações Internacionais, e Nina von Sosten, estudante de jornalismo, além da nossa querida professora Eide Vargas, docente também do curso de jornalismo da SPM São Paulo. Está em pauta esse mundo complexo e interligado de negócios, política, economia e pessoas. Professores e alunos entrevistam os mais diversos nomes das relações internacionais. Hoje, nós vamos discutir como os novos desdobramentos da Lava Jato afetam a imagem do Brasil no mundo a partir da perspectiva de uma imprensa internacional. O nosso convidado de hoje é um jornalista e repórter do Valor Econômico, especializado em política. Durante o início da Operação Lava Jato no Brasil, ele foi um dos responsáveis por acompanhar, por fazer toda a cobertura das 79 fases da investigação, entre Curitiba, São Paulo e Distrito Federal. Além disso, já tem passagens pelas redações do Yahoo e Reuters. Muito obrigado pela presença, André Vieira. Olá, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite. Agora roda a vinheta, que nós já voltamos para entender um pouco mais sobre essa operação e seus desdobramentos na imprensa internacional. André, antes do vazamento da troca de mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, qual era a visão da imprensa internacional sobre a Operação Lava Jato? Antes disso vir à tona, porque foi revelado por aquelas investigações do Intercept, a Lava Jato contava com muito prestígio, não só no Brasil, como internacionalmente também. Tanto que a operação, durante o seu desenvolvimento, contou com compartilhamento de provas dos Estados Unidos, da Suíça, e posteriormente houve o pagamento de dinheiro, vamos dizer que foram recompensados, foi feito o acordo de leniência, uma série de acordos para recompensar esses valores que foram desviados da Petrobras e de outras estatais ligadas a essa estatal. Então, no começo, havia uma reputação muito grande da Lava Jato, até porque não tinha precedente no Brasil de uma investigação ter conseguido obter êxito no que diz respeito a investigar agentes políticos, empresários. Tanto que a Lava Jato caiu por uma série de motivos, a gente vai falar sobre isso, mas ninguém que foi preso pelo ex-juiz Sérgio Moro ou condenado foi de maneira irregular ou por falta de prova, de uma maneira torcida. Essas pessoas realmente, ainda que pese o fato de boa parte da investigação ter sido anulada judicialmente pelo Supremo Tribunal Federal, as pessoas ali que acabaram respondendo perante a Justiça foram flagradas ou tiveram minimamente evidências comprovadas de envolvimento em corrupção e pagamento de propinas. E como é que fica a imagem aí nos outros países e nas empresas internacionais? A Lava Jato, ela resvala ou ela levantou aí a imagem do Brasil? É quase paradoxal, porque em certa medida melhorou a imagem do Brasil, porque a investigação, no primeiro momento, a investigação apurou corrupção e apesar de muita gente criticar o fato, por exemplo, de gerar uma certa insegurança jurídica e que isso pode ter sido interpretado por muitas empresas como falta de respeito à manutenção de contratos, etc., a operação, ela produziu resultados. O problema é que quando essas conversas que surgiram, vieram à tona, que nada mais eram do que uma interceptação de um hacker de Araçatuba, que usava a alcunha de vermelho, Walter Delgatti, se eu não me engano, que conseguiu entrar num aplicativo de mensagem do celular do Sérgio Moro, e aí ele espelhou aquela conversa. E aí, a partir do celular do Sérgio Moro, ele viu as conversas que ele mantinha com todo mundo, com outros repórteres. Muita gente que cobriu a operação estava nesse material que foi depois obtido posteriormente pela Polícia Federal quando esse hacker foi preso. Inclusive, minhas trocas de mensagens com investigadores estavam lá também.
E aí essas mensagens mostraram uma coisa que levou à nulidade da operação absolutamente. O que era? Que o juiz, que no entendimento brasileiro é um ente inerte, que tem que ser provocado tanto pela defesa, pelo advogado, como pelo membro do Ministério Público, fazia uma espécie de conluio com os integrantes da força-tarefa no sentido de conseguir, né, de você fazer a persecução criminal e conseguir a condenação de determinadas pessoas. Então isso, o entendimento do Supremo, que realmente... Esse tema é muito complexo, mas assim, grosso modo, o entendimento do Supremo foi que aquilo ficou viciado por conta de um juiz que agiu de uma maneira não parcial, e aí anulou-se todos os atos, caiu boa parte da operação, restaram apenas os acordos de leniência que foram feitos na esfera civil administrativa, e na esfera penal caiu tudo, né? O Luiz Inácio Lula da Silva, outros investigados que estavam sendo processados, que não fizeram acordo de delação premiada, acabaram conseguindo a extensão desse benefício. E isso foi o que aconteceu com a operação até esse ponto, né? Aproveitar que a gente está falando um pouco da imprensa brasileira, a gente sabe que ela teve um grande papel na influência da opinião pública. Mas você acha que esses veículos de comunicação influenciaram de alguma maneira as decisões tomadas pelos agentes de poder público? Eu acho que em certa medida sim, mas isso não é um privilégio da Lava Jato. Acho que no caso da Lava Jato, especificamente, se você analisar friamente, você vai ver que o Supremo Tribunal Federal, e eu falo isso sem irresponsabilidade jurídica, estou falando isso, a gente assistiu isso acontecer, tinha receio, vamos dizer assim, ou cuidado, zelo excessivo para decidir alguns temas, porque eram de elevada comoção popular. Aquilo podia causar uma comoção popular. Então, obviamente, um órgão mais alta corte brasileira tinha esse cuidado. Mas eu acho que sim, porque você tinha... Eu vou dar um exemplo claro. Não sei se vocês vão se lembrar que o banqueiro André Esteves foi preso. Ele foi preso por uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o Teori Zavascki, que já morreu. Na ocasião, existia uma suspeita de um plano do André, o André teria financiado um plano para um delator da Lava Jato fugir do Brasil, porque supostamente esse delator implicaria o banqueiro e outras instituições financeiras. Ora, o banqueiro foi preso, ficou em Bangu, o banco, que é o BTG Pactual, quase quebrou, tiveram que fazer uma série de operações, perdeu muito capital, o banco derreteu por 2 dias, por pouco não quebrou, e depois descobriu-se que não existia plano, ele não tinha nada a ver com a história do Nestor Cerveró, e o banco dele quase quebrou, a pessoa tomou, como fala na gíria, uma canadura em Bangu, por causa de se ouvir falar. E essa decisão da prisão dele não foi um juiz de primeiro grau, foi um ministro do Supremo Tribunal Federal que, induzido a erro, a verdade é essa, acabou autorizando uma prisão. Então você veja o poder que a Lava Jato tomou. A Lava Jato... As pessoas condenam a imprensa e a gente aqui como jornalista, fica difícil você defender, é parte interessada. Mas não foi só a Lava Jato, né? A opinião pública se formou diante de uma sensação, um sentimento de revolta, de raiva, de revanche contra a classe política por tudo que acontecia. Pela má distribuição de renda, pela concentração de poder, pela falta de acesso a tudo que a Constituição em tese nos provê. Eu acho que a Lava Jato capturou, né, veio no momento em que isso estava numa ebulição absoluta, absurda, e isso acabou influenciando de maneira muito relevante, muito preocupante até, a opinião pública e as decisões de alguns órgãos, não só de justiça, como várias outras instâncias do próprio Executivo. Bom, André, e depois dos novos desdobramentos da Lava Jato, com a saída, né, do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol, que inclusive passaram para o banco dos réus em alguns casos, houve alguma mudança na opinião da imprensa internacional acerca das investigações? Na verdade, assim, tecnicamente, nem o Deltan nem o Moro passaram para o banco dos réus, porque eles não foram processados criminalmente e nem condenados foram. Eles arcaram, em certa medida, do ponto de vista funcional, principalmente o Deltan, que deixou o Ministério Público porque ia tomar do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão fiscalizador máximo do Ministério Público no Brasil, provavelmente ia tomar um processo de perda do cargo por causa de atos que ele cometeu no ofício dele, durante a execução do ofício dele, né? Tanto que ele saiu e acabou concorrendo a um cargo eletivo e foi eleito. Sim. E o Moro teve também, eu imagino que para o Moro o dano para ele foi mais do ponto de vista político.
claro, ele abdicou de 22 anos de magistratura, que é um cargo ao qual você ascende por meio de concurso público, para, de uma maneira um tanto quanto criticável, se tornar ministro do presidente que era eleito no auge do momento em que se estava contra os governos do PT, contra o governo de então. Depois ele sai desse governo atirando, acusa publicamente o presidente de usar um órgão atrelado ao executivo, que é a Polícia Federal, para proteger integrantes da sua família. Isso enseja a instalação de um inquérito policial no Supremo Tribunal Federal, que não dá em nada. E agora o Moro, na campanha de 2022, aparece como coach, que não vejo outro termo, do Bolsonaro no debate contra o Lula. Quer dizer, eu até me perdi do começo da pergunta, mas para você ver, a Lava Jato é um negócio tão maluco, tão intenso, que é de deixar as pessoas doentes, porque ela começa com uma investigação em Brasília, no Poço da Torre, com delegados de Curitiba, vai tomando o Brasil, tem uma interface política, uma interface econômica gigantesca, uma interface internacional com 3 países, Brasil, Estados Unidos e Suíça, e deu no que deu. Falando agora sobre o cenário atual, mas ainda sobre a imprensa internacional. Desde que tudo aconteceu na Lava Jato, a política brasileira ficou com a imagem de uma grande palhaçada para os países de fora. Como eles enxergam o combate da corrupção dentro do Brasil hoje em dia? Se eles levam a sério? Eu não sei se o combate à corrupção que pautou durante anos a política brasileira e a imprensa brasileira, a gente pode fazer um paralelo aqui, não foi tema dessa última eleição presidencial. Ninguém falou de corrupção. O Bolsonaro, que se apropriou da Lava Jato e de várias outras coisas, teve a desfaçatez de dizer publicamente mais de uma vez de que acabou a Lava Jato, acabou a corrupção no Brasil. É claro que a corrupção existe. Talvez por causa do que a Lava Jato provocou, de tanta gente poderosa acabar tendo sido presa, algumas práticas mudaram. O que eu posso falar, até como repórter do Valor Econômico, é que na área empresarial, tanto no Brasil, até no exterior, nos Estados Unidos e na Europa, existe hoje uma preocupação muito grande com compliance, que é uma série de regras que a empresa tem que ter de conduta ética para evitar, desde a conduta de chefes de maneira tóxica com seus subordinados até a corrupção privada, a corrupção entre as pessoas daquela entidade, daquela instituição. Então, acho que isso pode até ser um certo ponto positivo. Agora, do ponto de vista político, as pessoas que acompanham, os correspondentes que acompanham a política no Brasil desde antes da Lava Jato sabem que mudaram algumas práticas, mas no mérito é a mesma coisa, né? Só para a gente ver aqui, fazendo outro paralelo, o Bolsonaro, essa é uma opinião minha, ele se utilizou do orçamento secreto e das emendas do relator como um instrumento fisiológico para garantir que deputados ficassem junto com o governo, que aprovassem as medidas do executivo para ter governabilidade. E se você for ver, o Bolsonaro transformou uma atitude ou um ato que era ilícito, que a gente sabe no mensalão que era a compra de apoio parlamentar, pagando mesada ou então dando parte de propina da Petrobras para esses parlamentares, para essas pessoas, agentes políticos, o Bolsonaro pegou isso e botou dentro do sistema, botou no ON. Como é que ele fez isso? Bom, vou criar o orçamento secreto, as emendas do relator, o cara vai receber o dinheiro lá em cima, o deputado que tem uma área de interesse na região sudeste, norte, etc., vai mandar para a base dele aquele dinheiro, tem pouca transparência, isso dá poder para os governadores, isso dá poder para prefeito, isso dá poder para os deputados, para o presidente da Câmara, e eu vou conseguir governar. Então, o orçamento secreto, na minha opinião, na minha forma de ver, que também acompanhei o mensalão, é uma maneira mais inteligente de se reproduzir o mensalão, só que por dentro do sistema, não por fora. Tanto que ele é moralmente questionável, mas se você for questionar do ponto de vista legal, ele não é ilegal. André, está diferente cobrir política hoje com, por exemplo, há 10 anos? Você acha que mudou alguma coisa na cobertura política em uma década? Mudou muito. E eu diria que mudou muito para pior. Porque antes havia... sempre houve... os políticos sempre ficaram um tanto incomodados com a tentativa da imprensa dar transparência. Mesmo, por exemplo, jornalistas de Brasília, que têm mais proximidade das fontes, até pelo modo como Brasília funciona,
percebem essa diferença, porque passou-se a desrespeitar mais, a ter menos respeito pelo trabalho do jornalista. Então, o jornalista hoje, em muitas medidas, e do ponto de vista de quem é interessado, do ponto de vista político, ele é visto como um agente que está tomando um lado. Então, assim, se eu estou escrevendo uma matéria que vai falar mal de uma pessoa que é ligada ao bolsonarismo, é porque eu sou um jornalista de esquerda. Se eu faço uma matéria que vai revelar alguma coisa, que depõe contra quem está na esquerda, eu sou um cara ligado à direita. Então, isso ficou muito difícil para trabalhar, além de, sem se dizer, do clima de ódio, de violência física, de perigo de você tomar um tiro para cobrir um protesto, uma manifestação. Até para falar com algumas pessoas, hoje é difícil, as pessoas te tratam de uma maneira muito violenta, você tem que ser muito gentil, se apresentar suas credenciais, falar, olha, não, meu trabalho é sério aqui, vamos conversar com transparência, o senhor quer gravar? O senhor grava, eu gravo, está tudo gravado aqui, depois o senhor não vai me acusar de dizer que eu falei coisa que não existe. Então, piorou muito. O trabalho jornalístico de lá para cá piorou muito. No programa de hoje, nós entendemos um pouco melhor sobre as particularidades da Operação Lava Jato e o papel da imprensa em seu andamento e impacto na atualidade. André, muito obrigada pela sua participação e colaboração hoje. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Se você gostou da nossa conversa, acompanhe o Perspectivas Internacionais nas redes sociais e fique ligado no nosso próximo programa. Até lá!